Olá, meus amados, bom dia, tudo em paz, saúde, luz e bênçãos para cada um de vocês, viu? Vamos estudar, vamos dar sequência aos nossos estudos dos pronomes, né? Estamos estudando os pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos, tá bom, meus amados do 7º ano A? Vamos fazer as atividades, né, as questões lá das páginas 68 e 69, as questões de 1 a 6, para fixar bem esse conteúdo. Qualquer dúvida, amados, não tenham preguiça. Volta lá o vídeo anterior, dá uma relembrada, consulta o livro e vamos estudar. Vamos para frente, porque os dias passam rapidamente. Parabenizo aqueles que já enviaram a atividade e os que não enviaram já deveriam ter enviado, né? Mas vamos lá, vamos seguir, vamos estudar. Primeira questão. Leia a tira e responda as questões. Já sabemos que as tiras não devem ser produzidas porque elas estão aí para ser consultadas. Vamos copiar as questões e os itens. Temos dizendo assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela tá falando sério? Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de baixar uma sombra e não precisar nem olhar. Gente, observem que aí na tira nós temos a personagem falando, o balão de fala, e temos aí o espelho pensando, balão de pensamento. Observa que o formato é diferente, né? Já para que nós possamos compreender essa linguagem não verbal, onde é fala e onde é pensamento desse ser inanimado que é o espelho. Então vamos lá. A frase, e tem a frase dita por Helga faz referência a um conto de fadas muito famoso. Qual é ele? Aí você vai e copia, tranquilamente sabem quais são. Qual é, aliás? Em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Tem que copiar o nome do conto e também dizer qual é a situação em que é feita essa pergunta tão tradicional. Item B. Por que o espelho se questiona se Helga está falando sério? Por que ele faz esse questionamento? O que vocês compreendem em relação a esse pensamento do espelho, né? Por que ele faz essa indagação? Será que ela está falando sério? Por que ele faz isso? Ele nos faz ouvir esse pensamento dele através aí da escrita, é claro. Item C. Qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? Nós temos aí um pronome meu. Qual é o sentido que foi atribuído a esse pronome meu nessa construção, nesse contexto? Espelho, espelho meu. Aí você vai copiar qual é o sentido desse pronome nessa frase, ok? Questão 2 também tem uma tira que diz assim: uma porca enferrujada, para que serve? Tudo serve para alguma coisa. Aí eles continuam passeando, né? O Quino e a Mafalda, os amiguinhos, passam aí em frente a uma loja e ela diz: mas nada serve para tudo. Continuam passeando, ele bem a fisionomia de Quino. Observem bem como o visual é importante para compreender a sequência das informações e o sentido que é atribuído a cada palavra, a cada fala, a cada pensamento, tá bom? Olha o que aconteceu com Quino. Pensou e rebolou a porca. Bem? Então vamos aqui ao item A. Qual é a atitude, aliás, a utilidade do objeto encontrado por Felipe? O nome dele é o Felipe, porque tem o Quino também, né? Mas ele é o Felipe, nesse caso aí. Então, meus amados, para que serve esse objeto que o Felipe encontrou? A porca. Nós já sabemos para que serve. Ele é um objeto que ele é utilizado para quê? Você coloca. De que forma os sentimentos das personagens estão expressos nos quadrinhos? Como que eu consigo compreender e identificar os sentimentos das duas personagens, no caso aí o Felipe e a Mafalda? Através de quê? É de palavras, é de gestos, é de fisionomia, é de cenário, é de quê que eu consigo identificar o sentimento dessas personagens, ok? Item B.
qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe. No segundo quadrinho, então é no segundo quadrinho, quando ele diz tudo serve para alguma coisa. Então, depois, reescreva a fala de Felipe sem empregar um pronome de indefinido. Então, vamos lá. A frase do Felipe é: tudo serve para alguma coisa. Nessa frase, nós temos um pronome indefinido, que é alguma, ok? Então, nós temos duas informações que devem ser copiadas, essas duas frases. Todas as coisas têm alguma serventia. Qualquer coisa serve para tudo. Então, dessas duas frases, qual delas está relacionada ao sentido da frase dita por Felipe? É a primeira ou é a segunda? Aí você vai e circula a frase que você acha que traduz o sentido da frase que Felipe falou. Tudo serve para alguma coisa. Depois que você circulou qual das frases combina o sentido com a frase do Felipe, você vai somente, deixa eu ver, depois reescrever essa fala. Ou seja, você vai reescrever a fala do Felipe sem empregar o pronome indefinido. Qual foi a fala do Felipe? Tudo serve para alguma coisa. Qual é o pronome definido? Alguma. O que eu vou fazer? Retirar esse pronome e elaborar a frase do Felipe sem esse pronome. A frase dele é essa: tudo serve para alguma coisa. Então, retire o pronome alguma e elaboro uma nova frase com essa informação que Felipe falou. Então, são dois passos que devem ser feitos nessa questão aí, 2 do item B. Primeiro, circular qual dessas duas frases. Todas as coisas têm alguma serventia ou qualquer coisa serve para tudo, que combina o sentido com o que foi dito por Felipe. E depois, reescrever a fala do Felipe, mantendo o sentido, né? Retirando o pronome indefinido alguma, ok? Questão 3. Leia o título abaixo, extraído de um jornal, aliás, de um texto jornalístico, e responda às questões. Olha lá o que é que nos diz esse título de texto jornalístico. Saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Ok. A. Qual é a classe gramatical da palavra destacada no título? Nós temos aí a palavra quais, que está destacada. Qual classe gramatical? Qual é o pronome, o tipo de pronome a demonstrar? Perdão. É relativo, é interrogativo, é possessivo. Então, você vai lá naquela tabelinha dos nossos quadros, dos nossos pronomes, na aula anterior, quando eu expliquei, e vai também no livro e identifica qual é a classe gramatical dessa palavra. Depois que você disser qual é a classe gramatical, qual é o tipo de pronome, você vai reescrever o título, substituindo a palavra alimentos por alimento. Observem que alimentos está no plural. O que você vai fazer? Vai reescrever a mesma frase, ou seja, o mesmo título, só que substituindo alimentos por alimento no singular. Um detalhe para que vocês possam fazer com muita tranquilidade. Quando você substitui uma palavra que está no plural por outra no singular, alguns elementos da frase vão sofrer mudanças. Por quê? Porque as palavras elas combinam. Olha, saiba quais são os alimentos. Então, nós temos aí palavras que estão combinando, completando o sentido da palavra alimentos, que também está no plural. Então, já estamos identificando que quais e são estão no plural porque concordam, porque combinam com alimentos. E o os também, né? O que eu vou fazer? Se eu vou substituir por uma palavra no singular, então as outras palavras que estão concordando também devem sofrer mudança, ou seja, ir também para o singular. Entendido? Item B. Que palavra, aliás, que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Acabei de falar. Ela mudou. Não será mais quais, vai ser uma outra flexão.
é o mesmo pronome, no entanto, com uma outra flexão. Por quê? Porque vai concordar, combinar com o alimento que vai estar no singular. Então, você vai dizer qual foi essa flexão que ela sofreu. Se foi de número eu digo singular ou plural. Se foi de gênero, masculino ou feminino, você vai especificar aí qual foi essa alteração, ok? Item C. Utilizando pronomes interrogativos, já lhe falou que são os pronomes interrogativos. Elabore duas questões, ou seja, duas perguntas, que poderiam ser respondidas em uma matéria com esse título. Então, o título, a matéria, ela vai falar de alimentos que ajudam, né? Que propiciam, que funcionam os estudos, que colaboram para que possamos aprender mais. Então, você vai criar duas perguntas referente a esse assunto, a essa informação, está bem? Usando pronomes interrogativos. Vai lá na tabelinha dos pronomes interrogativos e vai produzir duas questões, duas perguntas relacionadas a essa informação. Tudo bem? Quarta questão, tranquilinho. Onde tem a estrelinha, amados, deixa um pequeno espaço porque tem que ser completado com pronomes relativos. Também volta no quadro, lá na página onde temos as informações sobre os pronomes relativos e completa com muita tranquilidade. A. O livro. Peguei da biblioteca, é ótimo. B. Os doces de mais gosto estão fresquinhos. C. A escola. Estudo fica perto de casa. D. Cortaram a árvore. O tronco estava com cupins. E. Não conheço a pessoa de. Você falou. Você é tudo. Sonhei. Tranquilo, né? E a quinta questão, no caderno, una as duas frases usando pronomes relativos. Perfeito. Vai copiar do jeito que está aí e em cada item você vai fazer o quê? Vamos aqui ao item A. A guerra foi prejudicial a todos. A guerra terminou agora. O que é que eu identifico aí? Ah, professora, eu estou identificando que a palavra a guerra, ela é repetida. Ela aparece na primeira frase e na segunda frase. Então, o que é que eu faço? Utilizo um pronome relativo para evitar essa repetição desse termo a guerra e ficar a minha frase bem mais concisa. Então, fica como? Eu vou dar o exemplo do item A para poder ajudá-los no item B. Aliás, nos outros itens, tá certo? A guerra que terminou agora foi prejudicial a todos, certo? Fica dessa maneira. A guerra que, olha o que? Pronome relativo. Que terminou agora foi prejudicial a todos. Ponto final. Então, essa é a resposta do item A. Vocês farão com os outros itens também. Pegando um pronome relativo, colocando, unindo as duas frases e retirando o elemento que se repete. Então, item B. As tarefas me ajudarão a aprender. As tarefas são para casa. Já identificou aí o termo que está repetindo, né? As tarefas. Item C. Eu estudo na escola. A escola é muito boa. Item D. Não conheço a aluna saiu. Item E. Comprei um livro, não me recordo do título do livro. E item F. A casa é espaçosa, eu moro na casa. Então, cada par de frase, o termo se repete e aquele que se repete vai ser retirado e exatamente acrescentado um pronome relativo, unindo as duas informações. Ok? Questão 6. Texto enorme, claro que vocês não vão copiar, tá bom? Não vai copiar. Vai fazer o quê? Fazer a leitura e responder. Como assim? Vai copiar o título, né? O título da questão, leia atentamente o texto a seguir e copie no caderno a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas. Temos um texto que traz como título uma palavrinha aos pequenos leitores. Temos aí as estrelinhas. Por quê? Porque foram retirados alguns pronomes. E nós vamos copiar somente os itens, copiar o título da questão e os itens, para poder marcar uma das opções que completa corretamente todo o nosso texto, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos os itens A, B, C e D. Cada item traz uma sequência de pronomes. Então, você vai marcar apenas o item que os pronomes
completam adequadamente, corretamente, toda a sequência do texto. Eu vou fazer a leitura do texto, está certo? Você tem em mãos uma série de histórias contadas pelos velhos Munduruku. Os velhos são as pessoas que dominam a tradição oral e sabem como ninguém contar. Histórias que nos remetem a um tempo muito distante de dias. Aí, espacinho, histórias batizadas de mitos, quase sempre contam a origem de tudo e são sempre transmitidas de forma oral, ou seja, não há livros que guardam essas narrativas. São carregadas na memória do povo inteiro e são sempre recontadas de forma a despertar no povo um amor pela própria história, pelas lutas, pela vitória e derrotas. Não são histórias muito fáceis de compreender? Não. Não são fáceis porque ocorreram no tempo em que o tempo ainda não existia, em que os animais governavam o mundo e que o Espírito Criador andava junto com os homens no grande jardim chamado Terra. Mas existe uma maneira de compreender os mitos. Um segredo que eu gostaria de partilhar com vocês. É preciso ler e ouvir os mitos, não com os ouvidos que ficam na cabeça, pois, espacinho, né, costumam nos enganar, mas com os ouvidos que existem lá no fundo do coração. O ouvido da memória, o conhecimento que cai, espacinho, ouvido adormece. Fica lá escondidinho. E depois, quando a gente menos espera, mais um espaço, surge de novo. A gente nunca mais esquece o que ouve com o coração. Por isso, quem quiser aprender mais coisas sobre o povo tem de ler histórias com o coração. Outra coisa importante, histórias são reais. Elas aconteceram de verdade. Oh, coisa linda, muito maravilhoso esse texto. Aí vocês vão agora identificar quais são os pronomes, né, a sequência de pronomes que completam corretamente o texto. Amados, nossa aula fica por aqui. Essa atividade deve ser entregue até amanhã, sexta-feira. Um abraço muito carinhoso. Que a presença de Deus se faça presente na vida de vocês, no lar, no estudo, na mente. E receba o meu abraço carinhoso e até a próxima aula.